Fala galera! Friedrich Frege, um matemático e lógico alemão, em 1879 escreve uma obra que foi uma revolução na lógica. É notação conceitual, uma linguagem formal decalcada da aritmética do pensamento puro. Essa obra também representa um dos primórdios do estudo de linguagens formais. Em 1950, estavam sendo desenvolvidas teorias para o estudo de linguagens naturais. Essas teorias são importantíssimas no estudo da computação sobre dois aspectos. Um relacionado com a teoria da computação e um outro aspecto em relação às aplicações. Na teoria da computação, as linguagens formais elas podem ser vistas como uma formalização de problemas computacionais. E usando essa formalização, nós podemos estudar a computabilidade dos problemas. Em termos de aplicações, nós temos a análise léxica e sintática das linguagens que a gente vai estudar, que servem para estudar as linguagens de programação e servem também para estudar compiladores. Além disso, temos modelos de sistemas biológicos, desenhos de hardware e relacionamentos de linguagens naturais também são exemplos de aplicações do estudo de linguagens naturais. Nesses slides, nós vamos fazer uma apresentação da disciplina. Nós vamos discutir aspectos administrativos da disciplina. Vamos dar uma olhada bastante superficial do que representa a disciplina, em termos não só de conteúdo, bibliografia, mas também de aspectos de avaliação, de monitoria, etc. Não é um vídeo obrigatório. Se você quiser desligar agora, você pode desligar, não tem problema. Eu vou deixar também disponível, além do vídeo, eu vou deixar disponível também para vocês os slides referentes a esse vídeo. Você pode dar uma olhada nesses slides. Porém, aqui nesse vídeo eu vou tentar talvez incrementar um pouquinho mais as ideias que estão resumidas nos slides do vídeo. Vejamos então aqui primeiramente o conteúdo do curso, que nós vamos ver no curso. Nós vamos estudar basicamente as linguagens em ordem de dificuldade computacional, no sentido de que as linguagens regulares, por exemplo, para que elas sejam reconhecidas, elas precisam de uma máquina muito mais simples do que linguagens livres de contexto. Já as linguagens livres de contexto precisam de uma máquina mais simples para reconhecer linguagens reconhecidas por máquinas de Turing e assim por diante, né? Após a gente estudar essas linguagens, ou essas classes de linguagens aqui, nós vamos finalizar isso aqui olhando a hierarquia de Chomsky. Chomsky ele é um filósofo, sociólogo, linguista, ativista político. Ele é nascido em 1928 e até hoje ele atua. É um dos principais linguistas da atualidade, é o Chomsky. Depois de estudar a hierarquia de Chomsky, nós vamos finalizar o curso definindo conceitos sobre algoritmos, computabilidade e decidibilidade. Nossa bibliografia oficial está no Syscad, tá? Mas 3 livros chamam a atenção aqui. O livro do Sipser, o livro do Hopcroft e o livro do Menezes, que é brasileiro, né? Esses 2 livros são traduzidos, esse livro é brasileiro. Nós vamos olhar para esses 3
3 livros. Essas 3 bibliografias são as mais importantes. Talvez eu tenha deixado nessa ordem aqui, porque eu vou pegar a maior parte do curso a partir dessa bibliografia, né? E primeiro a partir da bibliografia do Sipser, depois do Hopcroft e finalmente do Menezes. Linguagens formais tem um negócio bastante interessante. Por ser uma disciplina relativamente nova, vocês vejam que a coisa está desenvolvendo, a teoria está desenvolvendo de 1950 para cá, né? Tem sido desenvolvida essa teoria. O fato de ela ser nova significa que vários autores diferentes usam notações diferentes para falar a mesma coisa. Em termos teóricos, né, em termos, vamos dizer assim, de significado, o que dizem os livros são as mesmas coisas, porém usam notações diferentes e muitas vezes o que para um livro é uma definição, no outro é uma propriedade e vice-versa, né? Para a gente superar essa dificuldade, eu vou deixar notas de aula sobre praticamente todas as aulas nossas, eu vou deixar notas de aula. Assim a gente pode uniformizar as nossas notações. E eu vou pedir para vocês seguirem essas notações, quer dizer, deixar até como uma bibliografia principal das notações as nossas notas de aula, né? Que eu vou deixar para vocês vou deixar para vocês elas disponíveis no AVA. O horário das nossas aulas, é das 15h25 às 17h25, às terças e quintas, né? E o horário de atendimento, em princípio, nós vamos deixar quinta-feira das 11 até a 1 da tarde, né? 11 a 1 da tarde parece ser um horário bacana, porque em geral os alunos não têm aula, porém para mim deixar esse horário reservado, o preço que eu pago para deixar esse horário reservado é que eu fico com o horário do almoço relativamente comprometido. Não tem problema isso daqui, mas por outro lado eu vou fazer assim, eu só vou ficar para o atendimento se alguém manifestar explicitamente, com uma certa antecedência, sei lá, um dia, né, me mandar por e-mail, alguma coisa assim, me avisar que você quer utilizar esse horário de atendimento. Senão eu vou te utilizar para outras coisas, né? Como, por exemplo, para almoçar ou para sair com algum pesquisador, enfim, alguma dessas atividades aí. Tá? Então é só me mandar um e-mail, o e-mail eu vou deixar disponível para vocês, mas é feloi@facom.ufms.br, e a gente atende vocês, ok? Monitoria ainda não tem nada muito definido, quer dizer, eu quero colocar um monitor por disciplina, mas precisam abrir as vagas e preciso saber se vai ter candidatos para a monitoria. A monitoria provavelmente não vai ser paga, né? As monitorias pagas, elas vão ser poucas, deixadas principalmente para os cursos onde os alunos têm muito mais dificuldade, que não é o caso dessa disciplina, embora seja uma disciplina difícil. Existem outras disciplinas com maior grau de dificuldade, né? Então, provavelmente o nosso monitor ele será um monitor voluntário, e o horário de atendimento a gente precisa definir com ele, se ele existir,
porque depende dos horários disponíveis que o monitor vai ter, ok? Isso aí a gente vai depois deixar essas informações no AVA à medida que a gente souber a partir do momento que essas informações elas tiverem sido definidas, ok? Como avaliações e critério de aprovação, nós vamos fazer 3 avaliações escritas, considera aí uma média P, e 5 EADs, que são atividades à distância, onde eu vou orientar vocês a estudar um determinado tópico que nós não vamos abordar na aula, né? Esse tópico vai cair na prova, né? E esse tópico também, ele para cada um desses tópicos vai ter uma atividade que vai valer nota, de forma que a média final do aluno vai ser 0,8 vezes P, onde P é a média das 3 avaliações escritas, né, das provas, mais 0,2 vezes EAD, que é a média dessas atividades aí. As datas inicialmente marcadas para todas essas atividades, elas estão no plano de ensino, mas a gente pode ser que elas sejam alteradas dependendo do que acontecer durante o curso. Haverá uma prova optativa, cuja data também está divulgada no plano de ensino, lá no SISCAD, né? E além disso, a gente vai ter listas e trabalhos, onde a gente vai ter uma nota T, que pode... essas listas e trabalhos, na verdade, T é a média dessas listas e trabalhos, e essa nota T pode substituir a nota de um dos EADs, né? Também a gente vai fazer o seguinte: cada erro apontado nas notas de aula, lembra que eu vou colocar umas notas de aula para vocês no SISCAD, né? E aí vocês vão me ajudar também a melhorar essas notas de aula, para que no próximo semestre elas fiquem melhores, né? Então a gente vai fazer assim: cada erro apontado nas notas de aula, cada erro que você achar, você vai ganhar de 0,01 a 0,2 pontos na média T, dependendo da importância do erro, né? Vale erros gramaticais, erros de pontuação, quer dizer, erros gramaticais valem, mas elas não têm um valor muito grande, né? Alguns, se tiver um erro conceitual lá grande, opa, isso daí vale bastante ponto aí, né? Então a gente tem que valorizar isso daí. Então, o primeiro que me mandar a informação de que uma determinada coisa está errada, essa pessoa que vai ganhar o ponto. Se depois mais alguém mandar a mesma informação, não vale nada. Eu falo assim: sinto muito, mas outro aluno já me informou isso daí. Quem decide quanto vale a observação que o aluno fez, né, não é muito democrático, né? Assim, quem decide sou eu que decido, eu que avalio, eu sei quanto vale cada coisa, e eu que vou falar assim: isso aqui você vai ganhar tanto aí, ok? Note que o nosso curso ele deve acabar bem antes dos demais. Eu não me lembro no calendário acadêmico quando é que termina os demais, mas eu coloquei que em princípio nosso curso termina dia 11 do dia 15 do 11, porque após essa data provavelmente eu vou participar de um grupo de trabalho, lá na UFABC em São Paulo. Então, esse grupo deve trabalhar de meados de novembro até meados de dezembro. Então, eu concentrei as aulas para que a gente termine basicamente antes do dia 15 de novembro. Coube direitinho, então
eu acho que a gente vai conseguir alcançar esse nosso objetivo, tá? Exceto se nada mudar, vai ser assim que a gente vai conduzir o curso, terminando no dia 15/11. O gerenciamento da nossa disciplina, ele vai ser usado o AVA, que vai ser um gerenciamento informal, digamos assim, põe aspas aí, porque é uma ferramenta da universidade, e o SISCAD, que é um gerenciamento formal, que é um gerenciamento mais permanente, né? No AVA, a gente vai gerenciar a disciplina localmente depois que terminar o curso. As coisas, quando a gente não precisar mais dessas informações, elas serão deletadas, mas as informações que estão no SISCAD, elas permanecem, elas sobrevivem aí, né? No AVA, a gente vai colocar notas de aula, vídeos, links. Devo dizer que tem um curso lá da Universidade de São Carlos que está toda ela em vídeo, exceto por aquele problema de notação que eu falei para vocês. Tá muito bom o curso do professor, né? E eu vou deixar como recomendado aí, se vocês quiserem ir adiantando os estudos. Basicamente, o que tem nas notas de aula dele vão ser os assuntos que nós vamos cobrir no nosso curso. Ele está muito parecido com o nosso curso em termos de conteúdo. Além do mais, no AVA a gente vai colocar avisos, listas, EADs, exercícios, notas das listas e trabalhos, que a gente vai colocar só a média no SISCAD, né? Vai ter um fórum da disciplina e tudo mais. Aqui tem algumas regrinhas básicas para o bom andamento de nossas aulas. Eu vou pedir duas coisas aqui. Primeiro, que não se use aparelhos eletrônicos durante a aula. Acho que isso aí atrapalha bastante, né? Atrapalha principalmente você. Então, não usar celular, nem computador, nem aparelho de som, com fone de ouvido. Isso eu acho que vai atrapalhar bastante você. E a segunda regra, eu acho que atrapalha não só você, mas atrapalha todo mundo. Como a porta da sala de aula ela fica bem do lado do professor, né? Todo o trânsito de entrada e saída de alunos sempre, por mais que o aluno tente evitar, ele acaba atrapalhando, né? Então, evitar esse trânsito durante todo o tempo. Vamos fazer entradas e saídas nesses horários específicos aí. Então, se você chegar atrasado às 15h40, espera mais 5 minutos, 15h45, aí você entra, ok? Então, disciplinas importantes para um bom aproveitamento da disciplina de linguagens formais. Primeiro é FTC, né, que ela é super importante, tem 5 estrelas aí de importância. Inclusive, acho que essa disciplina é pré-requisito para linguagens formais. Outras duas disciplinas muito importantes, mas não são pré-requisitos, é programação e estrutura de dados. Essas duas disciplinas, elas são importantes para a LFA, mas eu acho que elas são muito mais importantes se vocês forem fazer compiladores. Quando vocês forem fazer compiladores, que vocês vão usar os conceitos que vocês aprenderam em LFA, né? Então tem essas duas disciplinas que elas são muito importantes ali para compiladores também. Grafos também é uma disciplina que a gente vai ver alguns conceitos de grafos, mas eu não acredito que ela seja uma disciplina essencial. Quando a gente for, em alguns momentos a gente vai utilizar grafos, quando a gente for utilizar, a gente dá uma paradinha, conversa rapidamente sobre aquilo que a gente precisa e segue em frente, ok? Para o seu bom aproveitamento, duas recomendações aqui. Primeiro, fazer um planejamento no início do semestre. Digo isso não só para a nossa disciplina, mas faça isso com todas as disciplinas. Veja os horários das provas
que os professores estão passando para vocês. Se houver muito, se estiver engavetando muita prova no mesmo dia, né? Tente já conversar com os professores com antecedência para tentar evitar esse tipo de coisa. Muitas vezes não tem como resolver isso daí, mas sabendo que com antecedência do problema, isso eu acho que ajuda bastante você, tá? 4 horas de estudo por semana, além das aulas, é o que eu recomendo. 4 horas fazendo exercícios. Isso é suficiente? Eu acredito que sim. Para alguns alunos talvez não, alguns alunos talvez tenham maior dificuldade, talvez precisassem gastar um pouco mais de tempo. Tem também alunos que têm muita facilidade, talvez não precise de 4 horas, mas essa é uma quantidade de horas que eu acho que dá para aproveitar bem o curso e dá para você não ter problemas em aprovação aí, ok? É claro que essas 4 horas eu estou falando além das horas de trabalhos que eu vou pedir para vocês eventualmente fazer. Então tem aquelas horas de trabalho mais 4 horas por semana com exercícios, tá ok? Bom, era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa apresentação. Desejo para todos nós aí um bom curso. Um grande abraço. Tchau aí.